nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou prestar atenção na palavra de Deus, no qual nós vamos meditar nessa noite, que encontra-se no livro de João, do capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 21. Livro de João, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 21. Quero pedir a você que está nos assistindo através do Facebook, diferentemente dos irmãos que estão presentes e que conseguem ficar atentos ao que diz a palavra de Deus, você que está em casa neste momento, que tire alguns minutinhos para continuar prestando atenção naquilo que Deus tem a te dizer nessa noite, e eu prometo que serei muito, mas muito breve. E os irmãos sabem que eu costumo ser breve mesmo. Então, o culto não vai demorar muito tempo, não. Preste atenção para você não perder aquilo que Deus quer te dizer. Livro de João, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 21. Evangelho de João, capítulo 2, do 13 ao 21. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra de Deus, assim está escrito: Jesus purifica o templo. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondendo disse-lhe: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus lhes falava do templo do seu corpo. Feche os olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós continuamos na tua presença, bendita e maravilhosa. Nós lemos, meu Deus, neste momento, uma pequena porção da tua palavra, e queremos, ó Deus, por ela ser cheios através do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, não apenas ou aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. O Senhor tem liberdade para falar conosco. Fala como tu queres e usa-me para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto nos fala que estava próximo ao dia da Páscoa. A Páscoa, naquela época, ela era comemorada como nos nossos dias de hoje, em apenas um dia. Porém, havia algo diferente do que nós fazemos hoje, porque durante a semana pós-Páscoa era comemorada a Semana dos Pães Asmos. Ou seja, era um período de uma semana onde havia uma grande festividade em Jerusalém, sobretudo no templo, porque as pessoas das cidades vizinhas ao redor de Jerusalém se caminhavam para aquela cidade, que era a cidade mais importante, para chegarem até o templo, um templo que demorou 46 anos para ser construído, como o texto nos diz, para poder cultuar a Deus, para poder adorar a Deus, para poder confessar os seus pecados a Deus dentro do templo. Mas o texto nos diz que Jesus, ao chegar no templo, ele vê que o propósito do templo com o qual as pessoas estavam usando estava totalmente errado. O texto nos diz que Jesus, ficando irado com aquilo, ele faz um azorrague de cordéis, ou seja, ele faz um chicote. Tamanho era a ira de Jesus por ver a casa, no qual é chamada casa de oração, habitada por cambistas, por pessoas que estavam fazendo comércio. Jesus fica irado com aquilo e resolve expulsar as pessoas daquele lugar.
O texto em momento nenhum fala que Jesus deu chicoteada nas pessoas, mas eu acredito que ele batia o chicote no chão para fazer o povo correr mesmo. Porque Jesus estava achando naquele lugar o que não era para ser achado. E Jesus expulsa os cambistas que estavam ali porque as pessoas que vinham de outros lugares precisavam trocar as suas moedas por dinheiros que eram aceitos naquela cidade, para poder comprar os animais que dentro do templo estavam sendo vendidos, para que eles pudessem ser sacrificados e os seus pecados serem perdoados. Era por isso que existia cambistas e era por isso que existiam aqueles que vendiam animais. O texto, e Jesus em momento algum condena esse tipo de prática, mas condena-se aonde eles estavam fazendo e a forma como eles estavam fazendo. Porque os cambistas se aproveitavam das pessoas que vinham de longe. Uma parte trazia os animais da onde eles moravam durante um longo percurso, durante uma longa caminhada, para crucificarem esses animais e terem o perdão. Porém, por conta da longa viagem, muitas vezes o animal já chegava quase morto e não era aceito no sacrifício. E essas pessoas não tinham como ter outro animal a não ser comprando aqueles que eles estavam vendendo. E os cambistas, mais ou menos como está acontecendo no nosso período de pandemia, se aproveitavam da situação e faziam com que aquilo fosse inflacionado de tal maneira onde eles ganhavam além do que deveriam ganhar. E isso entristece o coração de Deus, entristeceu e deixou Jesus irado. Faziam no lugar errado e da forma errada, se aproveitando das pessoas. E Jesus então expulsa todos de dentro do templo. Porque Jesus entende que o propósito pelo qual o templo foi construído não era o que as pessoas estavam fazendo de certo lá dentro. Nós não vamos demorar e eu quero que você medite em apenas 2 perguntas sobre esse texto, sobre a sua vida e sobre a minha vida. No versículo 14 diz: e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e os cambiadores. Isso causou ira em Jesus. Quando Jesus disse que o templo foi construído em 46, mas que se ele fosse derrubado em 3 dias, o levantaria de novo, Jesus estava dizendo do templo que é o corpo, falando a respeito de si próprio que haveria de ressuscitar ao 3º dia. E a Bíblia nos cita em diversos textos que nós somos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então é desse templo que Jesus estava dizendo e é nele que eu quero que você reflita neste momento. O que Jesus, ao chegar no seu templo, o que ele tem encontrado dentro dele? Algo que lhe traz alegria, algo que lhe traz prazer e satisfação, ou algo que lhe traz a ira, a tristeza, a angústia e a decepção? Quando Jesus chega no teu templo, o que é o sentimento de Jesus ao olhar para dentro de mim e de você? Eu não posso responder por vocês, mas eu tenho respondido isso desde a hora em que Deus falou comigo nessa palavra. Guarde isso. O que Jesus tem encontrado no seu templo? O texto fala a respeito de venda. O que nós temos feito quando estamos fora da igreja? Porque dentro da igreja é o lugar mais fácil do mundo para ser cristão e santo. Mas quando as pessoas veem o nosso templo lá fora, o que elas enxergam no nosso templo? A verdade ou a mentira? A honestidade ou a falsidade? Aquele que cumpre os seus compromissos ou o nó cego? Aquele que prega o amor
mas vive praticando a maldade. E de repente você está pensando assim, eu estou nem aí porque os outros estão vendo no meu tempo. Pois se você não está, deveria estar preocupado. Porque da mesma forma que você pode ser testemunho para levar as pessoas a Jesus e a salvação, você pode levar as pessoas pelo mau testemunho ao diabo e para o inferno, e ir junto com ela, o que é pior. O que Jesus tem visto no nosso tempo? O que as pessoas que nos conhecem, no trabalho, no trânsito, ou seja, onde lá quer que nós estejamos, o que elas têm visto em nós? E a segunda pergunta que eu quero deixar como reflexão, e já encerrar, como disse, sendo breve: quantas vezes Jesus vai precisar chegar no nosso tempo para expulsar alguma coisa que não presta? A Bíblia nos cita que Jesus fez isso por 2 vezes em 3 anos. 2 vezes Jesus adentrou o templo e expulsou pessoas que estavam usando o templo do jeito errado. Como nós estamos usando o nosso templo? E eu te pergunto, quantas vezes Jesus vai precisar entrar nesse templo para expulsar aquilo de errado que estamos fazendo? E detalhe, o chicote usado por Jesus, de quando ele entrou no templo, o chicote que Jesus pode usar, e ele usa o que ele quiser, pode ser o desemprego, pode ser a enfermidade, pode ser um problema com os filhos, pode ser um problema no relacionamento, pode ser uma solidão, pode ser uma angústia, pode ser aquilo que ele quiser. Ele usa, ele permite, para tirar desse templo aquilo que está nos afastando dele e do propósito pelo qual nós fomos criados. O templo foi feito, construído, para ser um lugar de oração e de adoração. Nós fomos feitos pelas mãos de Deus com um propósito: adorar e servir a Deus. E se isso não estiver acontecendo, esse templo um dia vai ser destruído, queimado eternamente. Amém? Já acabou. Vamos ficar de pé.